Lá em Mateus capítulo 7, verso 24, vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Jesus aqui ele vai encerrar o seu Sermão do Monte, onde ele vai trazer as características do verdadeiro cristão salvo. Ele vai dar várias instruções de grande valor para a nossa caminhada cristã. E ao encerrar todo o Sermão do Monte, ele vai trazer essa parábola, onde muitos conhecem como os dois fundamentos, ou a parábola do sábio e do insensato. E Jesus ele vai usar algo comum, tanto da época como também da nossa época, a construção civil como parâmetro para a sua palavra. E ele vai dizer que o homem que edificaria uma casa sobre a rocha, ele seria homem prudente. Porém, ele vai assemelhar esse homem com nós cristãos, né? Aquele que ouve a sua palavra e a pratica. Esses somos nós, ou seja, nós somos esse homem, né? Aquele que ouve a palavra de Deus, esse é o primeiro fundamento para a sabedoria na caminhada cristã do crente, é ouvir a palavra. Vivemos em uma época, irmãos, que infelizmente a Bíblia é o livro mais vendido de todos, aonde chegou a este nível, né, de vendas a Bíblia. Pode-se dizer que é o livro mais popular do mundo por ser mais vendido, mas que muitas vezes tem sido menos lido, menos apreciado, né? Onde vemos muitos cristãos que infelizmente não têm apreciado a palavra de Deus, não têm dedicado tempo nenhum a ler as Escrituras, aonde não têm valorizado a exposição das Escrituras em seus cultos. Se você vê os cultos que menos dão gente, são cultos de ensinamentos, cultos de doutrinas. E infelizmente são pessoas que trocam todas essas coisas por qualquer tipo de coisa que não há exposição da palavra. E com esse texto vai dizer que aquele que ouve a minha palavra, ou seja, um dos fundamentos essenciais para a nossa caminhada cristã, para sermos esse homem sábio que edificou a casa sobre a rocha, primeiro é ouvir a palavra. Mas em segundo lugar ele vai dizer aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Ele está falando a respeito da prática da palavra de Deus. Isso é um termo um tanto quanto lógico para nós cristãos. Primeiro, de tudo que nós vamos fazer, primeiro nós ouvimos aquilo como uma forma de instrução, como uma base teórica daquilo que nós, consequentemente, em seguida temos que fazer na prática. E a caminhada cristã, ela não é feita tão somente de teoria, mas também ela é feita principalmente na prática. Aquele que as pratica, ou seja, a prática de vida da palavra de Deus. Sermos cristãos não somente de ouvir a palavra, mas também de praticarmos. Você veja que isso é tão importante, a prática, que em seguida ele vai dizer: e aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, vieram chuva, correram rio e derrubou a casa, e grande foi sua queda. Você preste atenção que o segundo homem a qual é tido como insensato, ele vai dizer aquele que ouve minhas palavras, mas não as pratica. Ou seja, irmãos, por mais que venhamos a ouvir a palavra, temos que ouvir a palavra sim, como eu já disse primeiro. Mas também não adianta você tão somente ouvir a palavra e achar que isso é suficiente para você cristão. É necessário que você venha procurar praticar essa mesma palavra, para que assim você venha a ser considerado um cristão autêntico. A nossa caminhada cristã, ela gira em torno disso, de ouvirmos, de aprendermos da sua palavra, mas também
praticarmos. Talvez somos uma geração de cristãos que estamos sendo muito conhecidos pelos maus testemunhos. E o mau testemunho no meio cristão é tão somente a falta de prática da palavra. Um pessoal que continuamente tem uma Bíblia, que investe tempo em estudo, em se envolver com as coisas de Deus, mas que no fim está dando testemunho. Isso significa falta de empenho em praticar a palavra, né? Nós sabemos que é difícil? Sim. Nós sabemos que nós não iremos conseguir 100%? Claro que não iremos conseguir. Mas o que esse texto está nos mandando é termos uma vida de perseverança, uma vida cristã em que busca praticar a palavra de Deus e assim sermos fortes. Assim como essa parábola vai dizer que o homem edificou a sua casa sobre a rocha, veio rios, veio tempestades, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Não é possível construir uma casa sobre a areia? Sim. Da mesma forma que pode se construir uma casa sobre a rocha, pode sim edificar uma casa sobre a areia e construí-la da mesma forma da que vai ser construída sobre uma rocha. A única diferença é que a casa que foi construída sobre a rocha, ela vai ter estabilidade. E a casa que for construída sobre a areia, ela vai estar vulnerável contra algumas ações climáticas, né, que pode acontecer sobre aquela casa e ela vir a cair, né? Então convenhamos ser esses cristãos, né, que têm sua casa edificada sobre a rocha, estão firmes, estão preparados para qualquer levante que venha sobrevir, qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer tentação, porquanto estaremos firmados sobre a rocha. Firmar sobre a rocha e sobre a areia fala de alicerces, fala de princípio. Cristão que ama a palavra, que busca praticar a palavra, são cristãos que têm seus alicerces em Cristo, que é a palavra viva. E são cristãos que vivem princípios, que são princípios que não são negados. Tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.